Glória a Deus. João capítulo 12, versículo 37. Mas embora tivessem realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. Para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse o quê? Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os... Viu a glória dele. A glória de quem? Glória de Deus. E falou a seu respeito. Amém? Igreja, esse texto está lá em Isaías, esse texto está lá em Mateus, esse texto está lá em Atos, esse texto também está aqui em João. Amém? Ou seja, a Bíblia toda fala dessa condição do povo, que é uma condição de cegueira espiritual e natural ao mesmo tempo, né? E hoje nós vamos continuar construindo esse entendimento. Que entendimento? De compreender a palavra de Deus, não apenas entender. E hoje eu vou trazer alguns exemplos de homens e mulheres da Bíblia que alguns entenderam e não compreenderam, outros entenderam e compreenderam. E a gente vai ver o desfecho do que aconteceu com eles. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu quero iniciar em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz a palavra assim: Então um anjo falou a Filipe e ordenou-lhe: Apronta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desde Jerusalém até Gaza. Ao que ele levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador dos tesouros de Candência, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para que a igreja? Para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta. Interessante, né? Então, olha só que interessante. Esse homem, ele veio para adorar a Deus. Veio um culto. Cultuou. Porém, ele não compreendeu a mensagem. Ele apenas entendeu. Porque ele veio adorar a Deus. Ele tinha entendido. Estava cultuando. Estava adorando. Mas estava retornando. E ele ainda tinha achado pouco o culto. Por que ele tinha achado pouco? Porque ele vinha lendo a Bíblia. Então eu vou lendo aqui o livro do profeta Isaías na volta. Porém, ele não conseguia compreender o que estava lendo. E aí o que acontece? O Senhor envia alguém para ensinar. Muitas vezes, igreja, a gente tem a teimosia de querer aprender sozinho. E às vezes, eu vou explicar isso. Quando a gente, Deus ele olha o quê? O nosso coração. Quando a gente está aprendendo sozinho, porque não tem quem ensine, é uma coisa. Quando a gente está tentando aprender sozinho, porque o orgulho não deixa a gente aprender, é outra coisa. Então a gente precisa de compreender. Qual que é a minha motivação de querer aprender sozinho? É o orgulho que não me deixa aprender com ninguém? Ou é falta de alguém que me instrua? No caso do etíope aqui, vamos ver o que acontece. Versículo 29. Aconteceu que o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo e viu, E ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: Compreende isso que está lendo? Ao que ele replicou: Como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. Olha o que o eunuco estava lendo, igreja. Às vezes você até hoje não entendeu essa passagem aqui. Olha o que o eunuco estava lendo. Estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco perguntou: Por favor, peço que me esclareça, sobre quem o profeta está falando? De si mesmo ou fala de algum outro?
Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem, ele pegou a mesma passagem e pregou o evangelho de Jesus. Pregou. E o eunuco ouviu. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou: tu podes, se crer de todo o teu coração. Aqui é uma chave para nós, igreja. Essa questão do coração, eu vou voltar a bater nessa tecla. O coração aqui da Bíblia não é o mesmo coração a qual nós conhecemos hoje. Nesse tempo aqui, nesse contexto, o coração era o centro do homem. Amém? Então eles entendiam que o coração era o centro do homem, o centro da vontade, o centro das emoções, o centro do sentimento. Então, eles não entendiam o cérebro como algo separado. Tudo eles entendiam que era o coração, o centro da vontade do homem, basicamente. Então, olha que interessante. Ao que Filipe orientou: tu podes, se crer de todo o teu coração. Muitas vezes, igreja, nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nós não estamos crendo com o nosso coração. Nós estamos crendo com o nosso entendimento. Quando alguém nos pergunta assim: você crê que o Senhor Jesus é Filho de Deus? Muitas vezes a gente fala o quê? Eu creio. Você crê em Deus? Eu creio. Você crê no Espírito Santo? Eu creio. Você crê na manifestação do poder de Deus? Eu creio. Mas muitas vezes a nossa resposta está sendo uma resposta intelectual, uma resposta da mente e não do coração. Por quê? Olha só. Em seguida, declarou o eunuco: creio que Jesus é Cristo e é filho de... Ele entendeu tudo isso nessa pregação, igreja. Assim deu a ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu... Vocês estão entendendo o que é o negócio aqui? O eunuco estava lá, normalzinho, voltando. E aí ele compreendeu. Quando ele compreendeu, o que aconteceu? Ele ficou pleno de alegria. Por que muitas vezes o Espírito Santo não se manifesta em nossas vidas? Porque a gente não é batizado com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não habita em nós? Porque nós não estamos crendo com o coração. Nós estamos abrindo espaço para o Espírito Santo em nossas vidas. E aí o que acontece? Infelizmente, a gente crê só com a cabeça, com o entendimento, com o intelecto, não funciona com Deus. Amém? Então, o que esse eunuco tinha? Que tipo de coração? Ele tinha um coração desejoso em aprender sobre Deus. Amém? Foi aquilo que nós aprendemos domingo passado. Ele não estava ouvindo de má vontade. Ao contrário, quando perguntou: você está entendendo? Ele falou: opa, sobe aqui, senta aqui, me explica esse negócio aqui. Ou seja, olha o entusiasmo no homem querendo saber da palavra de Deus. E não estamos falando de qualquer pessoa. Aqui está falando que ele tomava conta dos bens da rainha de Candência, que era um reinado muito próspero naquela época. Então, era um homem muito acostumado com as coisas boas, com riquezas, com tudo isso. Porém, era um homem com um coração desejoso de conhecer a Deus. E quando a gente deseja de todo o coração, o que acontece? A gente conhece. Por que eu não vi Deus? Por que eu não conheço Deus? Porque o coração não está desejando. Só a mente. Eu quero aqui. Eu tenho que querer aqui. Amém? Temos outro personagem aqui interessantíssimo. Talvez vocês tenham ouvido falar pouco dele, que é a irmã Lídia. Todo mundo lembra da irmã Lídia? Não, né? A irmã Lídia está em Atos 16. Olha que interessante, irmãs. Vocês que são irmãs aí, dá uma olhada nesse coração da irmã Lídia. Olha como que a irmã Lídia era gente boa. A irmã Lídia está em Atos 16, 14. Eu vou começar do 11 para poder ilustrar aqui todo o contexto que eles conheceram a irmã Lídia. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e Colônia
romana. Então lá não era o povo de Deus, eram os romanos que moravam, né? Colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. 13º versículo. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para... Então, igreja, dá uma olhada. Os discípulos aí, eles chegavam naquela cidade e eles falavam, vamos procurar um lugar para a gente orar, um lugar tranquilo, né? Um lugar de paz. E aí eles saíram ali, andando para procurar um lugar para orar. Diz na parte B do versículo, assentando-nos, começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Amém? Então as mulheres estavam ali reunidas, eles chegaram e começaram a falar de que assunto, igreja? De Deus, do Evangelho. Começaram a evangelizar. Versículo 14. Uma das mulheres que nos ouviram era temente a... e chamava-se... Então olha só, tinha várias mulheres, porém uma estava com o coração diferente. Uma era temente a Deus e chamava-se Lídia, e ela era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu, olha só o que aconteceu com ela, igreja, ó. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração. Quem abriu o coração dela? Por quê? Porque era temente a Deus, igreja. É uma sequência, é sempre uma sequência. Primeiro a nossa parte, depois a parte de Deus. A pessoa está com o coração endurecido. Por quê? Porque não teme a Deus. Então, como é que vai amolecer o coração? Vamos dar um exemplo? O faraó. Quanto mais Deus afligia eles, mais o coração, ele tinha temor de Deus? Não. Tanto que Deus falou, ó, vai morrer os primogênitos. Normal. Porque ele não tinha temor. Já essa mulher, ela tinha o que, igreja? Temor. E por ela ter o temor, o Senhor fez o quê? Abriu o coração. Para quê, igreja? Para acolher a mensagem pregada por... Olha só que interessante. Abriu o coração dela para ela acolher o quê? A mensagem. O que é a mensagem? A palavra. É bem simples. Então, desceu sobre ela um não. Abriu o coração para ela acolher a mensagem. O dia que a gente conseguir acolher a mensagem, sabe o que acontece? Olha só o que acontece. Está aqui escrito. Versículo 15. Depois de ser batizada. Hoje em dia as pessoas têm muita pressa no batismo, né? Eu quero ser batizado, quero ser batizado, quero ser batizado. Primeiro tem que acolher a mensagem. Compreender a mensagem, depois o batismo. Mas, né, as pessoas têm pressa hoje. Querem ser batizadas antes de ter o conhecimento. Bem como os de sua casa. Olha só. Depois de batizada, bem como os de sua... Então, ela foi batizada. E toda a sua família. Amém? Vocês estão entendendo? Por que, igreja? Porque as mulheres têm esse poder de convencimento. Você pode ver. Geralmente é assim que acontece. Está lá o Jesus conversando com a mulher samaritana. Vocês lembram disso? De repente, o que ela faz? Ela vai na cidade e volta com mais um monte de gente. Amém? Então, as mulheres têm esse poder de convencimento. A Lídia se converteu e converteu toda a sua... Por que, igreja? Porque ela abriu o coração para a mensagem. Porque o coração dela, melhor dizendo, foi aberto para a mensagem. Porque ela temia a Deus. Amém? Então, com a mensagem no coração, é impossível isso não aconteça. E aí, olha o que acontece. Depois de batizada, bem como todos de sua casa, o que ela fez, igreja? Ela os convidou, rogando: se julgais, ou seja, se vocês avaliarem que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha, e assim os... Igreja, olha que coisa louca. A mulher conhecia esses homens? Nunca tinha visto na vida. Mas ela sabia que eram homens e mulheres. E aonde que ela queria eles? Na casa dela. Agora tem gente que está ao contrário. Eu não quero ninguém na minha casa. Então fica sozinho. Fica na escuridão. Fica nas trevas. Não deixa ninguém de Deus adentrar da sua casa, não. Ao contrário, chama o povo do mundo para ir conhecer sua casa, para deixar uns demônios lá, para ajudar o ambiente. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, igreja, quando ela teme ao Senhor, quando ela compreende,
é diferente. Ela não pensou assim, eu vou chamar esses homens aqui, eles vão invejar a minha casa, eles vão querer alguma coisa. Não. A gente precisa de conhecer o povo de Deus. E quando a gente conhece o povo de Deus, a gente caminha com homens e mulheres de Deus. Amém? É assim que funciona. Você lembra do rei Ezequias lá, né? Ao invés de chamar o povo de Deus para conhecer o palácio, o que ele chamou? Os inimigos. Foram lá conhecer o palácio. Depois o que fizeram? Tomaram dele tudo que ele tinha. Então a gente precisa entender, que é o que a pastora falou no início, entender com moderação. A gente precisa entender o que deve fazer, o que não deve fazer, de que forma fazer, de que forma não fazer. Não é eu tenho que parar com tudo. Isso é o início da igreja aqui no Brasil, foi dessa forma. Não funcionou. As mulheres, não pode rapar a perna, não pode usar calça, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Funcionou? Não funcionou. Por quê? Não tinha bom senso naquilo que estava sendo explicado. Não tinha equilíbrio. Então, o equilíbrio é a base de tudo. Não é que eu não devo levar ninguém dentro da minha casa. É que eu devo saber quem eu estou levando para dentro da minha casa. E eu preciso honrar os homens e as mulheres de Deus que Deus coloca sobre a minha vida. A mulher, igreja, dá uma olhada. Ela, olha a mensagem aí. Ela os convidou. E olha o que ela falou. Se julga que eu sou crente no Senhor, entrar e permanecer em minha casa. E ela não queria só uma visita. Eles se hospedaram na casa dela. Amém? Assim como também aquela mulher a qual Eliseu se hospedava na casa dela, vocês lembram? O que ela fez quando ela percebeu que era um homem de Deus? Ela construiu um quarto para o Eliseu e para o seu moço. Quando eles estivessem de passagem, eles ficavam na onde? Na casa dela. Como que ela ficou a vida dela? Abençoada. Vocês lembram da mulher sunamita? Ela foi muito abençoada. Então a gente precisa ficar atento. Não apenas com o entendimento, mas com a compreensão do coração. Porque quando eu olho para uma pessoa com o meu entendimento, eu não sei se ela é um homem ou uma mulher de Deus. Mas quando eu compreendo com o coração, fica notório. Amém? Outro exemplo aqui, característico aqui de um homem que entendeu, mas não compreendeu. E quando compreendeu, mudou a sua vida. Todo mundo lembra dele, é muito conhecido, Naamã. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 10, porque nós já conhecemos a história, né? Então não precisa da gente voltar. Mas a gente já conhece bem. Como é que chegou aqui no capítulo 5? Todo mundo sabe. A menina, né, que era escrava, falou para a senhora dela que havia um profeta em Israel que poderia curar o senhor dela. Naamã ficou sabendo, pegou autorização com o rei, foi até lá, falou com o rei de Israel. O rei falou assim: vocês estão querendo arrumar briga comigo, o que eu posso fazer? Quem você acha que eu sou? O Eliseu ficou sabendo e falou: manda vir ele até mim, vocês vão saber que tem homem de Deus aqui em Israel e que Deus atua aqui. Manda ele vir aqui. Naamã pega toda a sua comitiva, toda a sua riqueza e vai até o profeta. Chega diante do profeta e o profeta faz. Recebeu ele na sua casa? Não recebeu não. Não era homem de Deus, então não recebe em casa não. Mandou o menino ir lá e falar para ele: ó, se banha 7 vezes lá no Rio Jordão. Pronto. Aí está no versículo 10 aqui. Então este mandou uma mensagem, o mensageiro dizer: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restituída e ficará limpa. O Naamã entendeu a mensagem? Claro que entendeu. Ele não é louco, nem surdo, nem retardado. Ele entendeu a mensagem. A mensagem foi essa, ó: vai no Rio Jordão e se banha 7 vezes e você vai ficar com a pele curada. Ele entendeu a mensagem? Claro que entendeu. Ele é louco? Vocês estão na dúvida ainda se ele entendeu? Ele era um general de guerra, ele não era um louco. Ele entendeu. A mensagem foi difícil de entender? Foi complicada? Foi um enigma? Foi clara, não foi? Vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Pronto. Versículo 11. No entanto, Naamã sentiu-se insultado. Retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria me receber pessoalmente. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre as feridas e me curaria
desta enfermidade horrível na minha pele. Sabe o que é isso aí? A nossa expectativa. Muitas vezes a nossa expectativa é dessa forma. Eu falo com Deus. Lá na minha casa, estou lá numa oração fervorosa. Senhor, fala comigo. Aí você chega na igreja. Aí o pastor, na simplicidade, te dá a resposta de Deus. Mas a gente faz o quê? Não pode ser assim. Eu imaginava que alguém ia se levantar, falando em línguas, apontaria para o meu rosto e diria: eis que te digo, sepultura fechada, e não sei o que tem. Eu imaginava que ia ser assim, mas Deus não quis assim. Deus enviou o simples, mas o simples a gente não quer. Por quê? Às vezes o simples, ele não consegue suprir as nossas expectativas. É assim que funciona, né? Esses dias a Karina postou um vídeo interessante, eu vi lá, estava esquecendo o vídeo. Às vezes eu preciso de o que, Karina? De um incentivo? O quê? Às vezes eu preciso de um acolhimento, né? Aí tava lá o bonequinho. Aí, e o que vem a palavra? Aí tava aquele cachorro batendo no gato lá no Tom, né? Tom e Jerry. Eu falei, é isso que acontece. A nossa expectativa quando a gente chega na igreja é: podia alguém chegar, me dar um abraço e falar: chora, querido, eu conheço a sua dor. É a nossa expectativa. Mas aí chega o profeta e fala: se você não largar o seu pecado, você vai para o inferno. Pronto. Tá, eu falo: não, como é que pode isso? Eu venho aqui todo arrebentado, com o coração dilacerado, imaginando que ia ter um abraço. Esse pastor só fica dando pancada na gente. Não supre a expectativa. Exatamente o Naamã. Está vendo que eu estou doente? Está vendo que eu estou com a pele toda arrebentada? Olha o quanto eu andei, trouxe dar presente para esse ingrato. Chega aqui, o cara nem me recebe, ainda manda vir um nem sei quem falar comigo aqui, mandar eu se banhar nesse rio velho sujo. Que presepada que é essa? Quem ele está pensando que é? Eu sou o Naamã. É assim que a gente age diante de Deus. Eu sou... Quem é que está pensando que é, gente? Naamã. Aí continua o texto e diz assim, ó. Vamos lá. Versículo 12. Ora, ele continua reclamando. Ora, porventuras, os rios de Abana e de Far de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, os nossos rios são muito melhores, mais bonitos, com águas mais limpas, são melhores do que tudo que tem aqui. Para que eu vou mexer com esse rio velho? E aí continua e diz assim, ó: não poderia eu me lavar neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Entendeu, mas não compreendeu. Ele entendeu o que deveria ser feito, sim ou não? Vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão. Ele entendeu, porém ele não compreendeu. Por que ele não compreendeu? Porque o profeta não estava apenas querendo curar as enfermidades dele. Se fosse só para curar as enfermidades, poderia sim o profeta ir diante dele, clamar a Deus, pôr a mão na cabeça dele e curar as enfermidades, assim como era ali a expectativa dele. Poderia. Mas Deus, ele faz além das nossas expectativas. De que adianta um corpo sarado ir para o inferno? De que adianta ser curado e ser movido para o inferno? De que adianta ser curado e não ter salvação? Ele iria ser curado, iria pagar com seus presentes, iria dar a volta e permaneceria sendo a mesma pessoa. Seria curado fisicamente, mas Jesus não quer nos curar fisicamente apenas. Jesus quer nos curar completamente. Só que para ser curado por Jesus, o que é que precisa? Segundo os vários textos que nós lemos: primeiro, ouvir a mensagem. Depois, entender a mensagem. Depois, compreender a mensagem. Depois, converter. E depois, ser curado. Olha que sequência fantástica. Mas a gente quer primeiro o quê?
ser curado. Aí depois de ser curado, a gente quer converter. Aí depois que converte, a gente quer compreender a mensagem. Aí depois que compreende, a gente quer entender. Depois que entende, quer ouvir. Não tem como. Não tem como. Tem que ter uma sequência. Mas a gente gosta de fazer isso, né? Tem gente que é assim. Primeiro faz o filho. Depois namora. Depois casa, né? É assim que funciona. Tem gente que é assim. Eles invertem a situação. Então a gente precisa de entender. Uma coisa de cada vez. Para quê? Para dar certo. O plano é esse. E se eu fizer diferente? Vai dar ruim. Vou fazer uma casa. Qual que é o plano? Primeiro a fundação. Depois parede. Depois telhado. Dá para começar pelo telhado? Não dá. Como é que você vai começar a fazer telhado sem parede? Como é que você vai fazer parede sem fundação? Não dá. É uma sequência. Então primeiro ouve. Depois compreende. Depois entende. Entendimento com o intelecto. Depois compreensão com o coração. Depois da compreensão, a conversão. Depois da conversão, a cura. Aí, meu Deus do céu. Eu achando que já estava curado. Nem compreendi nada. Está doente. Vim na igreja para ouvir que eu estou doente. E eu achando que ia vir ouvir uma palavra de conforto, de consolo. Aí o pastor fala, você está doente. É assim que acontece, igreja. Você vai no médico, não é assim? O médico pede os exames. Aí você acha que você está bem, o médico fala, ó, você está quase morrendo. Olhou os exames. Com Deus é do mesmo jeito. A gente chega aqui achando que está precisando de uma coisa, mas está precisando de outra. Vai depender dos exames. Quem que examina a gente aqui? Deus, é Ele que sabe o que nós precisamos. Continua o texto aqui. Vamos continuar no Naamã. Eu gosto do Naamã demais. A história do Naamã é fantástica. E ele continua indignado. Mas no versículo 13, diz assim, ó. Contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai, meu mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias tu realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente, olha a palavra, simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. O que o jovem ali, o auxiliar dele, está dizendo? O servo: Senhor, se fosse uma coisa muito mais difícil, você não faria? Você percebeu que a gente é assim? O povo é louco, gente. Tem gente que prefere ir daqui lá na Babilônia de joelho, perder o joelho esfolado no asfalto e obedecer a palavra. O povo é louco, paga para ver. Faz o mais difícil, é tão simples, mas a pessoa quer fazer o mais difícil. Tem gente querendo lutar com Deus, vai lá, Jacózão, vê se acerta a orelha do anjo, vai lá. Rapaz, que bobeira é essa, brigar com Deus? No máximo que vai acontecer é você sair com a perna toda arrebentada igual o Jacó. Tomara que saia com a perna arrebentada, mas o coração curado, né? Porque não tem como brigar com Deus. Mesma coisa que a orientação é simples. Versículo 14. Então Naamã aqueceu. O que aqueceu? Ele aceitou. Ele concordou. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Então Naamã aqueceu. Aceitou o que o servo tinha falado. E aí, igreja, você já vê o mover de Deus sobre a vida dele. Ele aceitou o que o servo tinha falado. É servo, escravo, não é um conselheiro. Servo, escravo. Ele aceitou. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Olha que interessante. Ficou de que forma? Completamente curado. E depois vai falar da pele dele. Olha que interessante isso aqui. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Só que o texto diz que ele ficou completamente curado. Ou seja, se o problema fosse só a pele, ia falar, sua pele foi completamente curada. Mas o texto diz que ele ficou completamente curado. Será que ele se curou mesmo? Versículo 15.
Em seguida, retornou à casa de Eliseu, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou, presta atenção nisso aqui. A primeira vez que ele foi, quem recebeu ele? O servo. Na verdade, ninguém recebeu. Ele ficou lá plantado em pé, e o Eliseu falou para o servo, vai lá falar com ele. Não tinha ninguém esperando ele, ninguém recebeu ele. Só que na segunda vez que ele volta, quem que recebeu ele? Eliseu. Por quê? Porque ele já estava completamente curado. E olha o que a palavra diz. Ele chega e declara diante do homem de Deus, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do seu servo. Igreja, continua o texto. Entretanto, o homem de Deus respondeu, juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Continua o processo de cura do Naamã. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele recusou a receber qualquer gratificação. Engraçado esses homens de Deus de hoje, né, gente? Não pode ver uma gratificação que fica louco, né? Inclusive a gratificação nem pode ir embora. Vejo só Geazi por aí. A gratificação está indo embora e tá os homens de Deus indo atrás, né? Tá lá o malandro pecando mais que Satanás, mas pro dízimo não ficar de fora, vamos lá consertar tudo. Passa por cima e pega a gratificação. Que bênção, né? Chegará o dia do julgamento, aí vai ser ruim. Mas continua. Aí no 17 Naamã fala assim, então, permita-me ao menos que este teu, olha que interessante, ele chegou diante do homem de Deus a primeira vez como um general de guerra, um comandante dos exércitos. Aí ele é completamente curado e agora ele chega e ele se coloca como servo. Olha só o coração desse homem, que aconteceu. E ele se coloca como servo. Então, permita ao menos que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante, teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé o. Contudo, rogo-te que me perdoe quando a única atitude, quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria. O meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar a sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali. Que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu, Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Igreja, vocês prestaram atenção nisso? Quando a pessoa compreende, quando ele compreende, ele se converte. O homem era um idólatra. Agora ele reconheceu que só existe um Deus, e é o Deus de Israel. O homem agora, ele quer levar até terra dali para ele adorar somente o único Deus, o Deus de Israel. Então houve o que? Uma conversão, uma cura. Foi completo. Amém? E é isso que a gente precisa. Muitas vezes a gente entende o que tem que fazer, mas não faz. Nós precisamos ir para o segundo passo, igreja. Compreensão. Só que eu vou explicar um negócio sobre compreensão. Compreensão é uma coisa interessante. Presta atenção nisso aqui, essa chavinha aqui, ó. Primeiro você entende. Quando você entende e obedece, aí você passa pelo processo de obediência. Depois que você passa pelo processo, aí que você compreende. Você não vai compreender antes de passar. Você não vai compreender antes de obedecer. Você não vai compreender antes de mergulhar. Primeiro mergulha 7 vezes, depois você compreende o que aconteceu. Estão entendendo? Qual que é o problema? A gente entende e quer compreender sem passar pelo processo. Não tem jeito. Porque entender é saber o que tem que fazer. E compreender é saber o como eu fiz aquilo.
o porquê que eu fiz aquilo, o que me gerou, o que aconteceu, qual a consequência. Isso tudo faz parte da compreensão. O eunuco está lá. Primeiro ele entendeu: Deus é todo poderoso, eu vou adorar a Deus. Depois o profeta deve ter falado, o pregador falou: ó, lê a Bíblia, viu? Ele saiu de lá lendo a Bíblia. Passou pelo processo de leitura. Quando ele leu, Deus envia alguém para ele compreender. Mas ele só compreende aquilo que ele já leu. Ele já participou, ele já passou por aquilo. Então, não tem como eu compreender aquilo que eu não sei. Primeiro eu preciso entender. Eu só compreendo aquilo que eu entendo. Está ficando difícil ou não? Eu só compreendo aquilo que eu entendo. Amém? Primeiro eu entendo, depois eu compreendo. Não tem como eu compreender sem entender. Eu consigo entender sem compreender, mas eu não consigo compreender sem entender. Por quê? Fases. A primeira fase é a do entendimento. Então eu consigo entender. Depois da fase do entendimento vem a da compreensão. Por isso eu preciso de entender para depois compreender. Só que para mim entender eu preciso primeiro passar pelo ouvir. Se eu não ouvir, e o ouvir não está falando de escutar. O ouvir é diferente de escutar. Se a gente fosse aprofundar, ainda tem a primeira fase, né? Que a gente só está escutando. Mesma coisa de não falar nada. Essa é a primeira fase. Está lá o pastor pregando e uma abelha zumbindo é a mesma coisa. Se o pastor pregando é a mesma coisa. Esse é o primeiro processo. Depois eu começo a ouvir. Aí quando eu presto atenção eu começo a ouvir o que está sendo dito. Quando eu começo a ouvir vem o entendimento. Eu começo a compreender, né? Só que aí acabou a minha parte. Porque até então é com o entendimento, com o intelecto, com a minha visão, com o meu esforço. Aí depois passa para o coração. E o coração, igreja, inclusive a palavra coração no grego é similar à alma, a palavra que fala sobre alma. Então, o coração e a alma no Novo Testamento aqui é basicamente a mesma palavra. Então fala de entender com a alma, com o coração. Amém? Com o sentimento, com a vontade. Então isso é algo que é construído. Não tem uma chavinha, vou entender com o coração. Não. É algo sobrenatural. Amém? De contrapartida, igreja, tem aquelas pessoas que ouvem, entendem, mas não compreendem. Por enquanto nós vimos aqui alguns que compreenderam. Agora nós vamos ver alguns que não compreenderam. Mateus, capítulo 19. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que Jesus estava pregando. No capítulo 19, versículo 16. Eis que chegou alguém perto dele e o consultou. Fez uma pergunta: mestre, isso tudo está no versículo 16, tá, igreja? Todo mundo encontrou, né? Tá aí. Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu, questionou Jesus, né? Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ou seja, você conhece os mandamentos? Você entendeu isso? Aí ele respondeu, ó. 18. Ao que ele respondeu, quais? Tipo assim, vamos dar linha para ele. E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e sua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem replicou, a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Ou seja, o jovem havia entendido tudo isso, mas ele ainda não havia compreendido o motivo de você fazer tudo isso. E aí o que acontece? O que ainda me falta? Jesus disse para ele, se quer ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres
e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa mensagem, ou ao ouvir esta palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Jesus então disse: olha só, com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Irmãos, o jovem rico, ele entendeu o que é ter uma vida com Deus. Ele entendeu isso. Ele pegou os mandamentos e ele observou todos os mandamentos. Mas aí quando chegou na parte de compreender, compreendeu o quê? Que Deus é maior do que tudo que a gente tem aqui na terra. Que Deus está acima de tudo. Que com Ele nós não precisamos de nada. Quando chegou na parte de compreender isso, falta o quê? Compreensão. E muitos de nós é assim, a gente vai até determinado ponto. Basicamente, para ficar mais fácil, a gente vai até onde a gente consegue. E isso é bom. Só que daí para frente, a gente precisa de Deus para continuar. Precisa do Espírito Santo para continuar. E aí é o que nos falta, porque a gente quer caminhar sozinho, na força do nosso braço, com o nosso entendimento, da nossa maneira. E é isso que o jovem fez. Talvez isso tudo que para a gente é uma coisa dificílima, talvez para ele não era tão difícil. Claro que não era fácil, mas era algo possível. Talvez para nós seja impossível, mas para ele era possível. Porém, quando disse, vende tudo e dá aos pobres, aí foi algo impossível. Só faz isso, igreja, quem tem a compreensão do que é Deus. A palavra de Deus diz no livro de Atos que os homens vinham participar e as mulheres vinham participar junto com os irmãos, e eles vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. E viviam, compartilhavam tudo em comum, ou seja, eles compreendiam o que era o Evangelho. Porém, esse menino, ele entendeu a lei, mas não compreendeu o Evangelho. Ele entendeu a lei, mas não compreendeu o Messias. Ele estava diante de Jesus. E o entendimento dele, intelectual, foi até Jesus. Partindo de Jesus, ele não conseguia compreender. Como ele iria compreender que se ele vendesse tudo na terra, ele teria um tesouro no céu? Ele entendeu o que Jesus disse? Claro que entendeu, igreja. Como que não? Ele não era louco. Nós estamos falando aqui só de pessoas. O cara era rico, honrava pai e mãe, estava conversando com Jesus, ele não era louco. Vocês estão entendendo? Então, claro que ele entendeu. É a mesma coisa. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não é possível que não está, ué. Né? Agora, está compreendendo é outra coisa, mas entendendo está. Né? Se também estiver tratando com louco aqui, eu vou fazer um curso para lidar com louco. A gente tem muito louco aqui, mas os loucos não têm compreensão, é diferente. Então, vamos lá. O jovem entendeu o que Jesus falou. Porque quando Jesus falou assim, ó, você compreende, você cumpre com os mandamentos. Ele compreendeu, ele entendeu. Aí Jesus falou, quais? Aí Jesus vai e fala para ele quais são os mandamentos. Ele entendeu? Claro que entendeu, não é louco? Aí ele respondeu, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Ele entendeu que ainda faltava algo, sim ou não? Aí quando ele fala, o que me falta? Jesus fala, ó, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus, e depois você vem e me segue. Ele entendeu? Claro que entendeu. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não compreendeu. Tem muita gente que é assim. Ele entende o que tem que fazer, mas não compreende. Eu vou pegar aqui uma parte que eu sempre uso, parece até que eu sou chato isso aí, mas é a mesma coisa do dízimo e da oferta. Tem gente que quer entender, né? Aí quer fazer, como que eu vou entender isso? Será que o dízimo é do Velho Testamento, do Novo Testamento? É para dar para o pastor? Não é para dar para o pastor? O que eu faço com o dinheiro? Tudo em entendimento. Aí quando ele entende, ele já dizima? Claro que não, ele entendeu, mas ainda não tem condições. Ele só entendeu. Mas quando ele compreende, aí
excede o entendimento. A compreensão excede o entendimento. Por quê? Ele compreendeu que ele tem que cumprir com o princípio. Então aí ele vai cumprir com o princípio sem entender o que está fazendo. Não entendi, vou recapitular. Abraão está lá, vindo da guerra. Ele tem um encontro com quem? Com Melquisedeque. De repente, ninguém ensinou nada para ele. De repente, olha para o Melquisedeque está acima de mim. Ele é um homem de Deus. Eu vou dizimar para ele. Pronto. Por quê? Ele havia um entendimento daquilo ali? Não, mas havia uma compreensão. Ele compreendeu aquilo. E aí a compreensão excede o entendimento. Ele foi lá. Moisés já tinha instituído a lei? Não. Já tinha alguém falado? Já era uma regra? Não. Mas ele falou assim, eu vou fazer dessa forma. Ele compreendeu. Então ele foi lá e dizimou para Melquisedeque. Simplesmente. Faltou alguma coisa na vida de Abraão? Passou dificuldade? Não, porque ele compreendeu. Tem gente que compreende, mas não entende. Eu acabei de falar que não tem gente que compreender sem entender, não falei? Mas agora eu estou analisando. Tem gente que não consegue. É porque excede, a compreensão excede o entendimento. É mais fácil quando você entende para compreender. Mas quando a fé supre o entendimento, aí você tem a compreensão. Não entendi, pastor. Vou tentar facilitar, eu sei que está dificultando. Mas quando você cumpre com o princípio, mesmo sem entender ele, é porque você tem fé naquele princípio. Então a fé substitui o entendimento. Amém? Eu não estou entendendo, mas eu compreendi que eu tenho que fazer. A fé substitui o entendimento. Mas via de regra, naturalmente falando, a sequência é entendimento, depois compreensão. Beleza? Vamos continuar para o texto aqui? E aí, igreja, o que acontece? O jovem rico, então, não compreendeu aquilo, e por não ter compreendido, olha aqui como é engraçado. Jesus acabou de falar para ele, Jesus entregou uma chave para ele, ó. Você vai ter um tesouro no céu se você fazer isso. E ainda você vai me seguir. Gente, a maioria das pessoas queria, deixa eu ir contigo. Jesus falou o contrário, ele falou, vem comigo. Olha que loucura. Mas ele compreendeu? Não compreendeu. E aí, por ele não compreender, olha que legal ele não compreender. Ele não compreendeu, e aí ele achou que Jesus estava querendo tirar tudo dele. Na verdade, Jesus estava querendo dar uma riqueza incorruptível. Era muito mais do que ele tinha. Um tesouro no céu. Mas ele achando que ia perder tudo. Olha que loucura. É uma questão de compreensão. Foi sexta-feira, aí a gente estava lá em casa, ajudando a pastora. Aí deu aquela chuva, vocês lembram? Aí minha cabeça parece um mundo fantástico de Bob, mas é de ilustração, não é de bichinho não. O da Eide é a boca de desenho animado, o meu é de ilustração. Aí eu cheguei lá, né? A hora que eu cheguei, primeiro começou o tempo fechar, eu tive que levar o prefeito na casa dele, voltar, guardar o carro. Aquela demora toda, a hora que eu cheguei a chuva, mas não deu tempo nem de eu fechar o portão. Aí eu falei assim pra Eide, olha como é que é o povo de Deus, né? Não molhei nem uma gota. Ela falou assim, vixe, então eu tô ruim com Deus, porque eu tenho que ir para casa. Aí eu pensei, olha o que é a falta de compreensão. Ela estava onde? No mesmo lugar que eu estava. No mesmo lugar. Eu e a pastora estavam no mesmo lugar que ela. Ou seja, ela estava com a mesma proteção que eu estava e a pastora estava. Porém, no coração dela estava faltando algo, porque ela estava querendo sair daquele lugar. Agora ela já estava protegida. Ou seja, no mundo natural, o que eles falam? Quando você vê que vem uma tempestade, abrigue-se em um local seguro. Aonde que ela estava? No local seguro. Não tinha um lugar mais seguro para ela estar, né? Naturalmente falando, do que dentro de uma casa. Porém, ela não compreendeu isso. Aí ela falou assim, nossa, eu vou ter que sair para a chuva. Não, você não vai ter que ir para a chuva. Você fica seguro, espera a chuva passar e depois sai. É uma questão de compreensão. Mas se a gente não compreende, a gente fala, nossa, Deus não foi bom comigo, choveu. Choveu, mas você está no lugar seguro. Então você está entendendo como é que funciona a situação? Às vezes a gente olha a nossa vida pela lente do outro. Então, talvez ela olhou, mas ele está na casa dele. Mas eu não estou na minha ainda. Mas o negócio não é onde você está, é a segurança. É com quem você está.
Você está com Deus, tanto faz ali ou lá. Vocês estão entendendo? Então, basicamente, a gente precisa de compreender as coisas. E às vezes a gente não compreende. A gente entende, mas não compreende. Amém? 1 Reis, capítulo 11. O erro de Salomão. Igreja, Salomão foi um cara interessante. Ele entendeu e compreendeu algumas coisas, e entendeu e não compreendeu outras. Ele é um cara, ele está no meio termo. Vou usar ele aqui de meio termo. No início de tudo, Deus se agradou do Salomão. Aí Deus olha para o Salomão e fala assim: Salomão, pede qualquer coisa que eu vou te dar. O Salomão entendeu a pergunta e compreendeu a pergunta. Olha a resposta de quem compreende a pergunta: Senhor, eu quero sabedoria para poder lidar com as questões do seu povo, para cuidar do seu povo. Deus falou: que fantástico, o cara entendeu, ó. Além de sabedoria, eu vou te dar riqueza. Ninguém vai ser mais rico que você. Fantástico. Aí segue, Deus fala: agora eu vou te explicar uns negócios. Existem uns povos aí que são povos pagãos, que adoram outros deuses. E a estratégia deles é a seguinte: eles pegam as mulheres deles e casam com o nosso povo. E aí o nosso povo é seduzido pelas mulheres e começa a adorar outros deuses. Então, vamos proibir, nosso povo não casa com esse povo pagão. Certo? Ele entendeu? Claro que ele entendeu. Ele era o cara mais sábio que já teve na terra. O intelecto dele era fora do comum. Sabedoria era com o homem. Então, se ele não entendesse isso aí, ninguém entenderia. Ele entendeu? Mas compreendeu? Vamos ver. Capítulo 11. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres. Ele era amoroso. E as mulheres eram que jeito? Estrangeira. Amoroso e burro. Porque Deus acabou de falar para ele: ó, não se mistura com as mulheres estrangeiras. Ele amou muitas mulheres. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Todas pertencentes às nações às quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão os vossos corações para seguir os deuses e as divindades deles. Salomão entendeu o que Deus falou? Claro que entendeu. Se Salomão não entendeu, ninguém entende. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposa. Ei, Salomão, velho. Salomão, então, entendeu o que o pastor está falando, entendeu o que o Samuel falou, entendeu o que Deus falou com ele, entendeu o que o profeta Natã falou com ele, porém ele não compreendeu nada, né? Salomão, velho. Aí, ele não podia ver uma tranqueira que ele se apaixonava. Uma tranqueira passando ali, já vai o Salomão se apaixonando. Passava uma mulher de Deus, ele nem olhava. Passava uma tranqueira, é comigo. É, Salomão. Aí, igreja, versículo 3. Ele teve 700 esposas e princesas, 300 concubinas, e suas mulheres, olha o que as mulheres fizeram. E suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. Exatamente o que Deus acabou de falar para ele. Não vai que você vai se lascar. Ele se lascou. Tá mais ou menos igual a nós, tá? Você fala, não faz isso. É a mesma coisa de falar, vai e faz. É mais ou menos igual. Olha que interessante isso aqui. E à medida, versículo 4. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciavam decisivamente a seguir os seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como for o coração de seu pai. Então Salomão deixou seduzir e seguir a Astarote, a deusa dos sidônios, a Moloque. Moloque era aquele deus que pegava até sacrifício de gente, de criança. A Moloque, abominável e repugnante deus dos amonitas. Olha só, esse Moloque era um deus abominável e repugnante. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor.
e não procurou agir segundo as orientações de Deus de todo o seu coração. Como procedeu Davi, seu pai. Olha que interessante. Nesta época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camós, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, uma abominação dos amonitas. Olha que interessante. Fez tudo que não prestava. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras. Você sabe o que é isso? Ele cegou-lhes os olhos, tapou-lhe os ouvidos, e o coração ficou de que forma? Endurecido. Ele não estava conseguindo ver isso aqui não. Ele não enxergava, ele não ouvia ninguém. Não ouvia não, pastor? Aí, eu vou falar para vocês. Tem uns crentes aqui, não aqui não tem. O que eu falo deve ser na live ali, alguém está ouvindo. Tem uns crentes que falam assim: eu só escuto se for Deus falando. Se Deus não falar, comigo não resolve. Pois bem, vamos ao texto. Versículo 9. Então Iavé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, o Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira. Vou traduzir, porque talvez tenha alguém aqui que não entendeu. Deus apareceu para ele e o advertiu 2 vezes. Então, crente ligado, só se Deus fala comigo. Quando o coraçãozinho está duro, nem se Deus estiver falando, não vai acontecer. Você lembra do Lázaro e o rico? O rico fala assim: deixa eu voltar lá para avisar para meus parentes. O Senhor fala para ele: vou falar um negócio para você. Tem muita gente lá alertando. Se eles não ouviram eles, tão pouco se eu enviar um anjo para falar com eles. Então, quando o coraçãozinho está duro, nem Deus falando. O cara era o pai da sabedoria, Salomão. O cara que tinha mais entendimento no mundo até hoje. Entendimento de todas as coisas. Entendi e pouca compreensão. Então ele entendia tudo. Deus falou com ele. Ele entendeu o que Deus falou com ele, igreja? Claro que certeza que ele entendeu. Você acha que ele não tinha entendimento de que as mulheres influenciavam os homens quanto a adorar outros deuses? Você acha que ele não tem entendimento disso? Claro que tinha. Você acha que ele não entendia que esse Moloque era um deus abominável que aceitava sacrifício de crianças? Você acha que ele não tinha entendimento? Ele não conhecia isso? Claro que conhecia. Claro que sabia. Porém, o coração estava de que forma? Sem compreensão. Não tinha compreensão. E aí, olha só. O Senhor apareceu por 2 vezes. E lhe ordenou que determinasse. Não, aqui, versículo 10. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse qualquer outra divindade. Igreja, Deus chegou para ele, pegou Salomão, igual o Cadu pega o Brian, pegou Salomão pelo colarinho, levantou e falou: Salomão, fala um negócio para você. Não é para você adorar outros deuses. Está entendendo, Salomão? Entendi. Desce, Salomão. O que Salomão fez? Continuou igualzinho estava, porque ele entendeu, mas não compreendeu. Entendimento, intelecto, compreensão, coração. Entendeu, mas não compreendeu. E olha só o que continua. Versículo 10. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse ou seguisse qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo o que o Senhor lhe havia mandado. Então eu vou te falar para você, ô crente rebelde. Eu só escuto se for Deus. Se Deus vir falar com você, você vai continuar igualzinho. Sabe por quê? Porque o coraçãozinho está duro. E coração duro não ouve a ninguém.
Simplesmente isso. Então, se Deus aparecer, vai continuar a mesma coisa. Porque Deus enviou profetas para falar com Salomão. Sim ou não? Adiantou alguma coisa? Não. Aí ele falou, agora vou eu mesmo. Igreja, você já imaginou o que é Deus vir falar com você? Deus falou com o cara e não resolveu nada. Acabou de falar aqui, está no mesmo versículo. Deus ordenou terminantemente, ou seja, não pode de maneira alguma que adore qualquer divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo o que o Senhor lhe havia mandado. Tá claro aí, não tá? Tá? Olha lá. Então, igreja, resumindo, se não houver compreensão, não tem o que fazer. Pode pegar o Salomão, cara, pôr ele num quarto, dar umas pancadas no Salomão, não vai adiantar, porque o couro do Salomão é grosso. Pode pegar o Salomão, dar umas pancadas no Salomão, pode pôr o Salomão de castigo, pode tirar o telefone do Salomão, pode fazer o que quiser. Se o coração do Salomão não compreender a palavra de Deus, nada vai acontecer. Vai continuar igual. E no versículo 11, Salomão, presta atenção. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão. Ou seja, toda ação tem uma consequência. E qual foi a consequência? E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que é este o teu coração e a tua atitude, ou seja, considerando que a sua vontade é essa, porque o coração fala de vontade, a sua vontade e a sua atitude é de desagradar a Deus e adorar outros deuses, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e darei a teu. Ou seja, eu vou te humilhar para você aprender. Basicamente é isso que Deus fez. Tirou o reinado e deu para o servo. Ainda falou para ele assim, ó. Só que por considerar, eu não vou ler aqui para a gente finalizar, porque já é quase 1 hora da tarde. Estou brincando, gente. Por consideração a seu pai Davi, eu não vou te tirar o reino todo. Vai sobrar ainda 2 tribos. Foi quando houve a separação. Ficou 10 para um lado e 2 para o outro. Em consideração a seu pai. Porque você mesmo não tem consideração nenhuma minha, Salomão. Porque você, Salomão, por mais entendimento e sabedoria que tinha, preferiu me desobedecer. Amém? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que entendimento e sabedoria não leva ninguém para o céu. Eu tenho 20 cursos de teologia. Pode ter 50. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, Pode ter o que você quiser. Se não tiver compreensão. Mas eu sou muito mais inteligente do que o pastor. Mas eu tenho muito mais entendimento. Pode ter. Pode entender. Pode ser um astronauta da vida. Pode entender de tudo. Ter mais conhecimento que Salomão. Ter mais entendimento que Salomão. Porém, se não compreender a palavra de Deus, vai para o inferno. Vai se perder. Infelizmente, a perdição é o caminho daqueles que não compreendem a palavra. Só que eu vou falar um negócio para você. Antes de se perder, vai sofrer. Sofre para arrebentar aqui na terra. Mas sofre muito, é o que a pastora falou. Você acha que Deus quer condenar algum de nós? Claro que não. Deus quer nos salvar. Então Ele vai dar várias oportunidades da gente sofrer, para ver se a gente compreende o porquê que está sofrendo. Já que se não quer compreender que quando você obedece a palavra você tem bênção, isso está lá em Deuteronômio 28. Ou você compreende que você obedece e tem bênção, ou você começa a sofrer e compreender o porquê que está sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Quando eu compreender que eu estou sofrendo porque eu sou desobediente, o que eu vou fazer? Passar a obedecer. Eu preciso compreender isso. Mas enquanto eu não compreender isso, eu posso até entender que eu estou sofrendo por isso. Sabe o que vai acontecer? Vou continuar sofrendo. Eu sei que eu estou sofrendo porque eu sou desobediente, mas eu continuo, porque meu coração é duro e eu não desisto nunca. Não vai. Continua sofrendo.
continua padecendo, continua passando dificuldade, continua sendo humilhado, continua passando vergonha, continua, não tem problema nenhum. Ah, mas eu vou querer sair. Sai e acaba de se esbagaçar. É assim que funciona, não é? Sim ou não? É assim que funciona. Tá duro demais, tá apertado demais. Para quem? O que a gente está fazendo para estar tão duro assim? O que a gente abriu mão até hoje? Abriu mão de passar vergonha? De ficar cachorro lambendo sua boca e ser bêbado na guia? Você acha que isso é muito? Não, queridão. Isso não é nada. Abriu mão de passar vergonha, ficar andando que nem um retardado aí na rua? Falando as palavras tudo errado e achando que está abafando. O cara que não sabe falar água. Olha o nível intelectual desse povo. Um burro seguindo outro burro. Deus me livre. Falta de compreensão. Não é verdade? Hoje em dia é moda. Se o cara não sabe falar, o cara é mestre. Se não tem conhecimento de nada, é professor. Mas que mundo nós vivemos? E tem seguidores. Eu fico imaginando o cara que segue, o cara que não sabe nada, né? A palavra de Deus fala: um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Aí então um trouxa guiando outro trouxa, seguindo outro trouxa. Só faltava essa, né, filho? Não posso falar, filho, mas que dá vontade, dá. Então, basicamente, igreja, é isso que acontece. Judas, Mateus 27, versículo 3. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu um terrível remorso, procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e dos anciãos as 30 moedas de prata que ele tinha vendido Jesus, e declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que eu tenho com isso? É mal, né? Parece até brincadeira, Cadu, mas o texto está escrito isso, tá? Aqui, ó, está escrito bem aqui, ó. E o que eu tenho com isso? Ou seja, o povo do mundo tá nem não, gente. Esse faz a gente pecar, faz a gente se afastar de Deus. Depois que a gente está arrebentado, eles olham para nossa cara e falam: o que eu tenho com isso? Você que quis. É assim que funciona. Primeiro ele te chama lá para a festinha dele. Piscina, churrasqueira, maionese gourmet, carne e um pouquinho de cerveja, pouca coisa. Um vinhozinho, o crente alcoólatra, né? O alcoólatra gospel, um vinhozinho, porque vinho não é pecado, né? Que Jesus transformou água em vinho. Vai, cachaceiro. Aí colocou lá o vinhozinho, cervejinha, e todo mundo fingindo que tá tudo bom, tudo tranquilo, só um pouquinho. Aí sabe o que o sem vergonha fala para você? Toma só um pouquinho. Aí ele fala: seu pastor não está aqui não, você está com medo do seu pastor. Satanás fala desse jeito para você: você está com medo do seu pastor? Pode tomar um pouquinho. Aí você vai e toma, né? Toma um pouquinho, se embriaga, passa mal vergonha. Aí quando o Espírito Santo vai te cobrar, você fala: vixe, mas você que me chamou. Aí o que te chamou fala assim: o que eu tenho com isso? Você bebeu o que você quis. Eu coloquei uma arma na sua cabeça? Fala desse jeito. Agora se vira, sai da igreja agora, vai ficar lá, vai falar desse jeito pra você. Fica aí que nem bobo, de aproveitar a vida. É assim que acontece. Aí isso aconteceu com Judas, igreja. Ele falou assim para ele: ó, o que eu tenho com isso? Olha só, coisa triste. Versículo 5. Judas, não, e eu vou falar a verdade aqui, ó, na parte B do versículo: o que temos a ver com isso? Essa é a sua questão. Ou seja, o que eu tenho a ver com a sua vida? A vida é sua, se vira. Versículo 5. Judas atirou então as moedas de prata para dentro do templo, jogou lá, e abandonou naquele lugar, foi e enfocou-se. Se perdeu, igreja. Infelizmente se perdeu. Aí entra o que a Karina perguntou no início aí, né? Ele era um dos discípulos, andando com Jesus o tempo todo, entendeu tudo o que Jesus falou. Inclusive ele era um dos mais cultos lá. Então ele entendia tudo o que Jesus falava, porém ele não compreendia nada. Quando Jesus falava que veio para libertar o povo, sabe o que ele entendia? Que Jesus ia montar um exército, ia guerrear, matar o povo romano e libertar o povo. Ele compreendia, ele entendia o que Jesus falava, mas não compreendia.
Jesus estava dizendo que veio salvar a humanidade, e o cara entendendo que era uma guerra entre homens, entre o povo de Deus. Ele não estava entendendo nada. Ou melhor, não estava compreendendo nada. Ele entendia tudo, mas não compreendia nada. E no final a sua falta de compreensão levou para onde? Para a morte. É terrível, igreja. Que a gente possa sair daqui mais uma vez, né? Toda vez é a mesma coisa. Pensativo, reflexivo naquilo que Deus está dizendo. Ô Letícia. A Letícia é a discípula da pastora, tá igualzinho. Até a cor da roupa, a mesma palheta. Então, igreja, é assim que funciona, né? A gente precisa de compreender a palavra, senão a gente vai sair daqui mais uma vez. Aí na terça-feira vem a pergunta: o que você entendeu? Aí um fala: eu entendi isso, eu entendi aquilo, eu entendi aquilo outro, eu entendi aquilo outro. Ótimo. Mas a pergunta, na verdade, não é bem essa. É o que você compreendeu. Aonde chegou essa palavra? Ela está no seu coração? Ela desceu para o seu coração? Ou ela ficou só na mente? Talvez você possa fazer uma explanação aqui fantástica. Você pegar para estudar, você vai até pegar uma revelação do texto que eu não tive. Vai falar assim: pastor, e o texto está dizendo isso, e o contexto era aquele, e naquela época isso. E você vai me trazer aqui um entendimento maravilhoso. Mas o que você compreendeu disso tudo? Amém? Que a gente possa sair daqui, mais uma vez, né, Caduzinho? Reflexivo com a palavra, tentando compreender o que Deus está nos dizendo aqui. E já é uma sequência, se vocês forem analisar, né, que Deus está falando para essa igreja. Que a gente possa tentar compreender o porquê isso tudo. Tudo tem um porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu ouvi isso? Preciso compreender isso. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome do